Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos mais uma vez juntos para falar de assuntos relacionados à teologia, religião, filosofia, arqueologia, ou seja, esse pacote de temáticas tão importantes e que me permitem, uma vez por semana pelo menos, bater um papo com você aqui na internet. E eu quero hoje agradecer, em primeiro lugar, a Deus e, em segundo lugar, a vocês pelo apoio, porque domingo agora nós ultrapassamos 3 milhões de inscritos aqui no canal do YouTube. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho, pelas mensagens que você deixa aí, os comentários. Muito obrigado pelo seu like, pelas orações, que eu sei que muita gente ora por mim. Deus seja louvado acima de tudo. Agora, eu queria convidar você que sempre está vindo aqui ao canal, sempre está consumindo o que a gente apresenta aqui, mas ainda não é inscrito. Se inscreva. É fácil, é simples, é só ativar o sininho de notificações ali, se inscrever no canal e, se gostar do conteúdo, é claro, deixar o seu like, porque assim a gente pode fazer com que esses 3 milhões virem 4 milhões, 5 milhões, e são mais pessoas que estarão sendo atingidas com essa mensagem, tá certo? Hoje você viu que eu vou falar sobre a verdadeira mentira de Satanás, esse trocadilho é proposital. Vou falar uma coisa que vai surpreender vocês. Presta atenção nessa frase, ela é polêmica. Você sabia que ao tentar Eva no jardim do Éden, o diabo em princípio não mentiu? Como assim, Rodrigo? Isso é heresia. Eu sempre ouvi falar que o diabo é mentiroso. Jesus falou que ele é o pai da mentira, que ele é homicida desde o princípio. Sim, mas ele mentiu falando só a verdade. Agora complicou tudo. Como é que alguém pode mentir falando só a verdade? Bom, se ficou curioso, então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou contar para você. Mas antes de entrar nesse assunto da verdadeira mentira de Satanás, eu quero primeiro apresentar para vocês os 2 livros que eu acabei de lançar. Um tem 2 semanas que chegou para mim, o outro chegou na semana passada. É o livro Maria Madalena, A Verdadeira História, que foi publicado pela editora Planeta, e o outro, A Bíblia e o Antigo Egito, que foi publicado pela editora Ágape, que é um braço da Novo Século, tá certo? Vou falar primeiro desse aqui sobre o Egito. Esse é um livro que eu escrevi juntamente com o professor William Cardoso, que foi meu aluno na Faculdade de Teologia. Até eu fiquei feliz porque ele lembrou esses dias, eu não lembrava disso, que a primeira vez que ele estudou hieróglifos foi quando eu dei um curso de hieróglifos na Faculdade de Teologia, como ler antigos escritos egípcios. Ele ficou tão empolgado com aquilo e a gente sempre incentivando, eu sempre incentivei meus alunos a galgarem mais grau acadêmico, mais conhecimento, biblioteca. E o William, então, foi para Israel, para a Universidade Hebraica, e fez lá uma especialização em egiptologia e fez o seu mestrado também na Universidade Hebraica de Israel. Ele, inclusive, é nosso professor aqui também no curso de de pós-graduação em arqueologia do Oriente Médio. E esse livro, que tem aproximadamente 407 páginas, ele é todo ilustrado, olha aqui, ó, todo ilustrado, e esse livro nasceu quando eu fiz uma série de programas do Evidências, e eu estava com todo aquele material pronto ali, falei, William, vamos trabalhar juntos aqui, transformar isso aqui num livro que fale de Egito e Bíblia para o público brasileiro. Ele topou, como eu falei, um livro que está todo ilustrado. Eu agradeço a editora Ágape, porque essas ilustrações aqui, eles foram atrás, correram para ter autorização para publicar cada fotografia dessa. E o livro está aqui, recheado de informações. Por exemplo, você sabia que nós temos ali no túmulo do faraó Tutmoses III uma evidência na parede do túmulo, onde ele fala de uma inundação que houve no Egito, onde morreram os que o seguiram, provavelmente o seu exército, e o próprio faraó morreu nessa inundação, e que todas as descrições dessa inundação batem com o relato do Êxodo, da abertura do Mar Vermelho e da morte dos soldados de faraó. Nós temos isso ali. Você sabia também que existe um papiro que está na biblioteca de Leiden, e esse papiro é uma narrativa de um escriba egípcio falando de pragas do Egito, falando de pragas que se abateram na terra de Faraó, e entre essas pragas, no seu lamento, ele fala do Nilo que virou sangue, das trevas que estavam em toda parte, dos animais que morriam no campo sem que ninguém os recolhesse, dos filhos dos nobres que morriam de maneira inesperada,
dos escravos que estavam indo embora para adorar o seu Deus, levando consigo o ouro dos egípcios. Todos são elementos que nós encontramos na narrativa do Êxodo. Você sabia que o nome de Moisés, por exemplo, é um nome egípcio? E não somente isso, como foram feitas as pirâmides? Aqui a gente vai contando toda a história de como começaram os túmulos no Egito, como foram feitas as pirâmides, será que era obra de ET, como alguns dizem aí? O que o Egito me ajuda a entender a narrativa bíblica? Gente, tem muita coisa aqui, está permeado de ilustrações, de informações sobre a história de José do Egito. Nós temos achados arqueológicos interessantes que aconteceram na cidade de Avares, Al-Davar, lá no Egito, e que batem muito com a história, batem no sentido de confirmar com a história de José. Aqui eu tenho nessa página o papiro que eu falei com vocês, que traz um relato, tá certo? E aqui tem a tradução dele, olha. A tradução de um lado e a comparação bíblica do outro. O relato que traz a descrição das pragas que estavam caindo no Egito, que são muito similares ao que a Bíblia apresenta. Enfim, é um livro que eu sou suspeito para falar, porque eu sou um dos autores, mas eu acho que vale a pena você que ama a Bíblia, que ama coisas de arqueologia bíblica, de história sagrada, compensa ler. E se você é apaixonado também por Egito, compensa ler isso aqui, tá certo? O outro livro é Maria Madalena, A Verdadeira História. Esse aqui foi da editora Ágape, perdão, da editora Planeta. Agradeço muito também ao pessoal da Planeta, fizeram um trabalho de revisão assim fenomenal. Eu trabalhei muito com a Clarissa e a equipe deles ali. Também tem algumas ilustrações aqui no meio, tem um caderno de ilustrações onde a gente mostra o sítio arqueológico da cidade de Magdala, alguns caravaggio's, alguns quadros sobre Maria Madalena e algumas coisas que eu apresento no livro aqui, chocantes, sobre a história de Maria. Eu procurei recuperar ao máximo possível, através de dados da história, da própria Bíblia como fonte base, e da arqueologia e do contexto do primeiro século, qual seria o perfil biográfico mais próximo que eu teria de Maria Madalena. Além disso, também eu procurei responder algumas questões que são colocadas aí. Maria Madalena era uma apóstola, cujo nome foi apagado da história por questão de machismo, de cultura masculina, de cultura teológica masculina. Quem era essa mulher? Será que ela foi realmente esposa de Cristo? É verdade que tem alguns manuscritos encontrados no Egito que citam Maria Madalena como esposa de Jesus? Você vai ver tudo isso aqui. A questão do sagrado feminino, qual o papel da mulher no ministério de Jesus? Será que Jesus era um chauvinista, machista, que não aceitava as mulheres? Qual era o papel da mulher? Será que era um papel secundário? Por que a Bíblia fala de 12 apóstolos e não tem nenhuma mulher ali mencionada? Será que Maria Madalena era uma discípula que estava ali com Jesus? E sobre a vida dela, propriamente dito, eu descobri coisas assim muito fortes. Por exemplo, nós temos uma possibilidade assim acima de 90%. Acima de 90%. Eu não vou dar 100% para não ser aqui ufanista, mas acima de 90% para o fato que Maria Madalena sofreu uma violência doméstica. Eu não vou dar detalhes aqui para que o YouTube não segure o vídeo, mas aquele tipo de violência que você deve estar imaginando que algumas mulheres sofrem, ela sofreu violência que está, inclusive, tipificada ali na lei de proteção à mulher. Ela sofreu esse tipo de violência por um parente, provavelmente um cunhado. E você fala, Rodrigo, mas eu já li a Bíblia toda, de onde você tirou isso? Bom, ficou curioso? Então veja aqui. O livro está recheado de passagens bíblicas com recurso ao original grego do Novo Testamento, o que os pais da igreja disseram, o que a arqueologia disse, como era ser menino naquela época. É um livro muito pesquisado, foi um livro que eu demorei anos para escrever e pesquisar, e uma das pessoas que eu tive eu sou muito amigo da Marcela Zapata, a doutora Marcela Zapata, é uma das diretoras do Centro das Escavações de Magdala. Inclusive, nós estamos escavando com os alunos do NASP em Laquis, em Israel. Mas um dos programas éramos escavar em Magdala. Aí ficamos, vamos escavar em Magdala ou em Laquis?
Por questão de data, porque Magdala não estava tendo escavação naquele mês que nós iríamos, acabamos ficando com Laquis. Mas a Marcela é minha amiga, nós já estamos trazendo no NASP para dar uma palestra no Congresso de Arqueologia aqui, junto com a Moriá Center, e a Marcela gostou muito quando eu falei com ela, Marcela, saiu o livro aqui, porque a gente conversa muito sobre Maria Madalena, e ela escava a cidade de Magdala, que tem relação direta com Maria Madalena. Tem também Betânia, outras coisas mais. E Lázaro, será que Maria Madalena era irmã de Lázaro? Será que seria a mesma Maria de Betânia? Todas essas questões nós vamos abordar aqui, tá bom? Já vou dar mais um spoiler para você. Você sabia que Maria Madalena não é aquela mulher da qual Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra? Agora quebrou, né? Falou, poxa, eu sempre pensei que aquela mulher que Jesus, que foi apanhada em flagrante adultério, era Maria Madalena. Não era. E aqui eu vou explicar a você por quê. E que violência é essa que ela sofreu em casa, que certamente lhe deixou traumas até o seu encontro com Cristo? Esse livro aqui, ele tem 320 páginas e tem ilustrações também, muita informação. Em ambos os livros, a Bíblia e o Egito Antigo e Maria Madalena, Verdadeira História, você vai ver que eu me preocupo muito em colocar fontes primárias. Aqui a bibliografia é vasta em ambos os livros, então você vê que são trabalhos de pesquisa. Ah, Rodrigo, como é que eu faço para adquirir? Bom, a Laura me orientou, para ficar mais fácil para vocês, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link, você pode clicar lá e saber onde é que você pode adquirir ambos os livros aí, chegam na sua casa. Eu espero que você goste, aproveite e boa leitura. E depois que você ler, eu quero que você mande aí nas redes sociais uma mensagem se gostou da leitura, se achou interessante e tudo mais. A minha primeira leitura aqui está sendo a Laura, que ela já começou a ler isso aqui, que foi o que eu recebi. Bom, pessoal, com isso colocado, vamos falar agora um pouquinho sobre o tema de hoje. Eu sei que eu choquei alguns quando eu falei assim, olha, o diabo não mentiu para Eva no início. Você vai falar, mas como, Rodrigo? Peraí, agora eu quero ver como é que você vai explicar isso à luz da Bíblia. Vamos lá. Para explicar essa questão do diabo mentir ou não mentir, eu tenho que primeiro falar com vocês de uma área de estudo da filosofia que me fascina muito. É uma das áreas, é a segunda área que mais eu me encanto na filosofia. A primeira é metafísica. A metafísica foi a área mais difícil que eu estudei na faculdade de filosofia, a segunda maior, na verdade. A metafísica, ela é extraordinária. Eu amo a metafísica. A outra área, na verdade eu falei qual que é a mais difícil, até é difícil falar aqui, eu vou voltar atrás, que ambas são complexas, mas são fascinantes. Uma eu já falei, seria a metafísica, que é o estudo do ser, a doutrina do ser, e a outra é a lógica. A lógica na filosofia representa a lei do raciocínio correto. Seria mais ou menos assim. Você tem inclusive a lógica matemática, onde a pessoa transforma o argumento de alguém em fórmulas matemáticas para falar se a pessoa está dizendo a verdade, se ela está mentindo, se ela está sendo coerente com o raciocínio dela, se não está sendo coerente. É muito interessante isso. E na lei do raciocínio correto, a chamada lógica na filosofia, o que os filósofos propõem é o seguinte. Veja bem, você tem a gramática. E o que é a gramática? A gramática é a organização de regras para escrever corretamente, para se falar corretamente. Senão vira uma bagunça. Cada um pode falar do jeito que quiser. Tá certo? Eu não posso cismar agora e escrever ontem com H, porque eu acho bonitinho, só para fazer valer que hoje é com H, então ontem também vai ser com H. Ou eu tirar o H de hoje como eu quiser. Quer dizer, a pessoa pode até escrever assim, se ele for um semi-analfabeto, e os outros vão compreender, mas a academia não vai aceitar isso. Existem regras da forma correta de escrever. Você não pode colocar a vírgula de maneira atropelada onde quer que você queira. A coordenação de frases, a concordância verbal, concordância nominal. Eu não posso falar, não posso assim, não é prudente para eu tornar mais claro a minha compreensão, que eu falo assim, nós foi para casa de João no cavalo. Eu posso até escrever assim, repito, se eu tiver baixa escolaridade, mas não para escrever um livro que fique claro para todo mundo, porque um dos objetivos das regras gramaticais não é serem chatas, não é apenas assim tirar sua liberdade, não. As regras gramaticais estão ali colocadas
para facilitar a clareza do que se está dizendo. Se eu escrevo, por exemplo, assim, um erro de anfibologia, que é um vício de linguagem, na verdade, não é nem erro, é um vício de linguagem, quando você não deixa claro o que você quer dizer. Fui à casa de minha avó que dava os fundos dela para o mar. Os fundos de quem? Da sua avó ou da casa? Então é por isso que a gramática normativa da língua portuguesa, da língua inglesa, do alemão, não importa, ela está aí para facilitar a clareza do que nós estamos dizendo. Repito mais uma vez, uma pessoa semi-analfabeta ela pode escrever um bilhete com português truncado e se fazer compreendida. Mas escrever um livro inteiro já é mais complicado. Um artigo, um texto para um presidente, um ministro ler em público, já é mais complicado. Aí você tem que seguir as leis gramaticais. Essa longa comparação serve para você entender que a lógica também é como se fosse uma, entre aspas, gramática do raciocínio correto. Porque se eu não tiver um raciocínio correto, eu posso cometer um erro de conclusão. Um erro involuntário, eu nem percebi que estava raciocinando errado, ou um erro proposital, que é mais sério, é uma coisa até de caráter. Aquela pessoa que mente no argumento só para ganhar o debate, que torce os fatos. Você sabe, no mundo do jurídico, eu não sei quantos estão me assistindo que são advogados, promotores, juízes, existe muito essa preocupação com a retórica, com a forma de apresentar uma tese, também com justamente a hermenêutica da lei. Porque um advogado corrupto, eu diria, pode torcer a lei para favorecer o seu cliente, dando um entendimento que a lei não apresenta. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ficou claro para você? Quando você não segue as leis do raciocínio correto, do raciocínio lúcido, do raciocínio claro, você comete erros que nós chamamos em filosofia de falácias. O que é uma falácia? A falácia é um erro de raciocínio. Ou, em linguagem popular, a falácia é uma mentira. Mas cuidado, deixe-me refinar isso aqui para você. A falácia não é uma mentira comum do tipo... onde é que você estava, Pedrinho? Eu tava lendo ali no quarto, mamãe. Mentira, que eu vi que você estava brincando de bola lá na rua. A falácia não é esse tipo de erro do Pedrinho, aquele erro fácil de pegar. O perigo da falácia, preste atenção nisso aqui, nunca mais esqueça, é que a falácia é uma mentira com todas as características de verdade. Eu vou repetir, porque isso aí você precisa até anotar. Falácia é uma mentira com todas as características de verdade. Anotou isso aí? Então, aprenda mais um segundo elemento. Eu posso mentir falando só a verdade. Isso é um paradoxo, mas é assim que acontece. Eu posso mentir falando só a verdade. Quer que eu dê um exemplo para você? Vamos lá. Vocês sabem que os adventistas gostam muito de quarteto, principalmente quarteto masculino, né? Que tem o primeiro tenor, o segundo tenor, o barítono e o baixo. O quarteto adventista mais famoso aí é o Arautos do Rei. Pois bem, agora que você sabe disso, eu vou começar a mentir falando só a verdade. Eu já cantei no quarteto Arautos do Rei. Eu já me apresentei em diferentes países cantando. Já lancei vários CDs. Já cantei, inclusive, com artistas importantes, famosos, internacionais. Eu já cantei com Il Divo, já cantei com Luciano Pavarotti, já cantei com Heritage Singers, já cantei com a capella, já cantei com Cathedral, já cantei com Pentatonix. Inclusive, já me apresentei com Larnell Harris e também com Steve Green. Tudo o que eu falei, desde o momento em que eu anunciei o que é um quarteto, até a minha apresentação com Steve Green, tudo o que eu falei é verdade. Tudo o que eu falei é verdade. Aí você pode falar, mas se é verdade, onde é que está a mentira? Pois é. Se você pegar só o que eu falei, e eu disse que tudo que eu falei é verdade, tudo que eu falei é verdade. Que eu cantei em vários países, que eu cantei com o Divo, que eu cantei com Steve Green, que eu cantei com Arautos do Rei, tudo é verdade. Com Luciano Pavarotti.
Vou até mais além. Eu já cantei em 4 continentes do mundo. Dos 5 continentes eu cantei em 4. Só não cantei na Oceania. Já cantei na Ásia, na África, na Europa e nas Américas. No Brasil e no exterior. Tudo verdade. Agora você está confuso, mas se é tudo verdade, então você é um cantor famoso, Rodrigo, e não contou isso pra gente? Eu te conheci como arqueólogo, como teólogo, como professor, como curador de museu, mas você também é cantor. Aí que está o pulo do gato da falácia. Quando eu disse para você que eu cantei com o Arautos do Rei, foi de que modo? Bom, como eu sou amigo deles, quando eu estou lá no Novo Tempo, eu dou uma palhinha com o Arautos do Rei, tá até gravado na internet aí. Vem cá, gente, vou cantar, eu faço baixo. Quando eu estive com membros do Arautos do Rei do ano de 1975, que eles ainda se reúnem com idade, já estão hoje idosos, mas têm um trabalho fantástico, um ministério muito bonito, eu peço licença ao Conrad Filho, que é o baixo, e canto junto com eles. Tem gravado aí na internet, inclusive. Aliás, eu podia até falar isso, está gravado na internet. Então eu cantei com Arautos do Rei. Desse jeito, a gente fala assim, dá uma palhinha. Quando eu digo que eu cantei em vários continentes, é porque eu conheço a Ásia, eu conheço a Europa, eu conheço a África e conheço os Estados Unidos. E nesses 4 continentes, eu sempre cantei, porque eu fui a uma igreja, quando chega o momento da congregação cantar, eu cantei. Então não menti, eu cantei. Cantei em Portugal, com a igreja, cantei na Inglaterra, cantei nos Estados Unidos. Quando eu falo que cantei com Il Divo, com Luciano Pavarotti e tudo mais, bom, eu ponho às vezes a música no carro, somente quando eu tô sozinho, eu ponho a música no carro e gosto de ouvir alto. E eu vou cantando junto ali, olha. Pá, 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 tô cantando com Il Divo. E quando eu falei que eu me apresentei com o Larnell Harris e com o Steve Green, é que quando houve aqui no NASP, o aniversário do NASP, logo que eu cheguei aqui, eu cantava no coral e a gente fez o back vocal para esses 2 cantores quando se apresentaram aqui. Ah, e o fato de lançar vários CDs, na época que em casa eu tinha um bolo de CD assim, eu falei, o que eu vou fazer com isso aqui? Não tem mais toca CD, hoje tudo é Spotify. Eu joguei fora, então eu lancei aqueles CDs todos assim no lixo. Agora você deve estar dando uma boa risada aí, não é? Você percebeu que eu não menti em momento algum de tudo que eu falei? Tudo que eu falei aconteceu. Eu lancei CD. Mas como que eu lancei CD? Não foi através de uma gravadora, foi lançando literalmente. Eu cantei com Arautos do Rei, mas como é que eu cantei com Arautos do Rei? Não foi que eu fui membro do quarteto, eu aproveitei o momento de oportunidade e cantei com eles. Como é que eu cantei com Pavarotti? Dentro do meu carro. Pentatonix, eu ligava lá e cantava junto. Você percebeu? A falácia está em que eu só falei verdade, mas eu induzi você ao erro. Porque se eu não explicasse de que maneira que essas coisas aconteceram e só reafirmasse que tudo que eu falei é verdade, você ia sair desse vídeo com a ideia de o Rodrigo Silva é um grande cantor. Eu não sabia disso. Eu vou procurar as músicas dele. Como? Nossa, Deus deu o talento da música para o Rodrigo Silva, que coisa fantástica. Porque eu menti falando só a verdade. Essa é uma falácia. Há vários tipos de falácia, tá? Mas é que eu dei um exemplo para você. Então, repito, o perigo da falácia é que ela é uma mentira que parece verdadeira. Ela fala mentira dizendo frases verdadeiras. O diabo usou de falácias quando o diabo estava, por exemplo, com Jesus no deserto da tentação. Olha que interessante isso aqui. O diabo, quando estava com Jesus no deserto da tentação, no princípio, parece que ele só falou a verdade. Olha o que ele falou com Jesus assim, se tu és o filho do homem, manda que essas pedras se tornem pães. Ele não afirmou que Jesus não era Deus, ele botou dúvidas. Se você é. E colocar dúvida não é necessariamente uma mentira, você não está acusando, você só está levantando uma pergunta. Olha a falácia, a perspicácia dele. Depois, num segundo momento, ele virou para Jesus e citou a Bíblia. Ele falou assim, olha, se você é o filho do homem, jogue daqui abaixo, porque está escrito. É mentira do diabo? Não, estava escrito aquilo mesmo. Mas ele pegou algo que estava escrito no Salmo 91 e aplicou num contexto completamente distorcido, como no exemplo que eu dei. Eu peguei o verbo lançar CD e coloquei num contexto distorcido, levando o outro a pensar que através de uma gravadora, acho que eu falei gravadora ou editora aquela hora, eu estou na dúvida, tanto livro, né?
através de uma gravadora, eu lancei CDs, quando na verdade não, eu só joguei os CDs no lixo. Então, cuidado. A falácia é uma mentira que parece verdade. E foi assim com Eva no Jardim do Éden. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 2, verso 9, quando Deus fala das árvores que ele colocou ali no jardim. Do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus fala com Adão e Eva o seguinte, verso 16. E o Senhor ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Claro, quando Eva se afasta de Adão e começa a contemplar a árvore, e a serpente surge ali no meio das folhagens, dos troncos, eu não sei como é que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe que uma tradição judaica diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal seria a figueira. Por que essa tradição medieval judaica acha que era a figueira e o fruto proibido era o figo? Porque diz que depois que Adão e Eva comeram do fruto e se sentiram nus, eles pegaram folhas de figueira e cobriram o seu corpo nu. Então, alguns comentaristas judeus da Idade Média deduzem que era uma figueira, por isso que eles arrancaram as folhas da própria árvore. Assim que eles comeram, tiveram a sensação de nudez, pegaram as folhas da árvore e arrancaram para cobrir o corpo. Mas é uma tradição judaica, a gente não pode bater o martelo nisso aqui. Bom, voltando ao que eu estava dizendo, Eva então contemplou a árvore, ficou assim seduzida pela árvore. Aí disse o seguinte, aí aparece capítulo 3 de Gênesis, versos 1 em diante. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha aqui, a primeira falácia da serpente. Lembrando que eu falei, você não precisa falar mentiras para dizer a mentira. Basta falar a verdade de maneira distorcida. Isso é muito profundo. Você não precisa falar mentiras para mentir. Basta falar a verdade de maneira distorcida. A primeira coisa que o diabo fez foi uma pergunta. E aqui ele ficou numa situação muito cômoda, porque pergunta não é necessariamente uma mentira, pergunta é pergunta. Pergunta não é uma afirmação. Do ponto de vista mais comum, normalmente nós interpretamos que a mentira é uma afirmação errônea ou mentirosa, nunca uma pergunta. Ninguém pode ser condenado por perguntar. Se eu perguntar a alguém assim, você matou a sua esposa? Eu não posso ser acusado de estar insinuando que ele é o assassino. Eu só fiz uma pergunta. Ainda que essa pergunta seja maldosa, ainda que alguém pergunte para uma pessoa assim num tribunal, até quando você vai continuar batendo na sua esposa? É lógico que essa pergunta implica na certeza que ele bate na esposa. Até quando você vai continuar batendo na sua esposa? Mas se alguém falar assim, olha, você está chamando o réu de espancador de mulher? Não, meritíssimo. Eu só fiz uma pergunta. É só você responder, não, eu não bato na minha esposa. Percebeu a sagacidade da falácia? Eu só perguntei. Então a serpente só insinuou. Aliás, é até interessante que a palavra sinuosa e insinuar vem do formato que a serpente vai, né? Sinuosa, insinuar. A serpente só insinuou, ela só perguntou. Deus não falou que vocês não podem comer de nenhum fruto? Aí Eva, querendo ser a advogada de Deus, querendo corrigir a serpente, cheia de inocência, falou assim, não. Olha o que a serpente falou. A serpente, não, perdão, Eva falou. Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. A Bíblia fala, não responda ao tolo na sua tolice. E não compensa
também abrir diálogo com o diabo. Não compensa. Não porque ele tem razão, mas é porque você vai, às vezes, com uma boa vontade, com uma boa intenção para respondê-lo, mas ele está querendo te enganar do outro lado, como de fato ele enganou Eva. E Eva, no entusiasmo de querer mostrar a verdade, acabou também cometendo um erro. Ela disse algo que Deus não falou. Preste atenção na resposta de Eva. Do fruto da árvore do jardim, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Ora, depois você compara na sua Bíblia aí, você vai ver que Deus não falou que não podia tocar no fruto. Deus disse apenas o seguinte, que vocês não podem comer do fruto. Eu vou ler aqui, olha o que Deus falou aqui para vocês, eu vou ler. Deixa eu ver aqui, capítulo 2. De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Ponto. Porque no dia que comer você vai morrer. Aí Eva falou, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Deus não falou de não tocar. Eva acrescentou algo que Deus não tinha falado. E na sua falha ali em reproduzir exatamente as palavras de Deus, que é compreensível. Às vezes, quando você quer defender uma verdade, você fica tão assim, tomado de... Você fica tão tomado de zelo que você pode correr o risco de forçar um argumento e acabar caindo também numa forma de falácia. Lembra que eu falei que a falácia pode ser consciente ou inconsciente? Às vezes você nem percebe que você está num argumento falacioso. E às vezes percebe e faz de maldade. Às vezes já não percebe mais porque o vício do mau caratismo está tão grande que a pessoa começa a pecar agora e já não tem mais peso na consciência. Eva, no zelo ali de defender Deus, ela acrescentou até mais do que Deus tinha falado. Sabe aquela pessoa que o caminho estreito ela divide pela metade para ficar mais estreito ainda? Jesus falou que o caminho é estreito, mas ela coloca o caminho minúsculo. Há pessoas que querem acrescentar coisas ao que Deus falou. Eva fez isso. Aí foi o pulo do gato para a serpente. Primeiro, a serpente não mentiu. Você viu que até agora a serpente não mentiu. A serpente só fez uma pergunta. Aí agora, com base no que Eva falou, acrescentando algo que Deus não havia dito, a serpente falou, é certo que vocês não morrerão. E quando a serpente falou, é certo que vocês não morrerão, novamente a serpente não mentiu, porque Adão e Eva morreram a morte física, mas não aquela morte eterna, fruto do pecado. Porque de alguma forma, a serpente que estava representando Satanás, sabia que Deus tinha criado Adão e Eva com muito amor, com muito carinho, os criou à sua imagem e semelhança. Então o que o diabo queria era justamente colocar Deus numa sinuca de bico, como o pessoal fala, colocar Deus numa posição complicada. Por quê? O diabo sabia que Deus amava a humanidade e que Deus não ia destruir a humanidade. Ele ia dar um jeito de não destruir a humanidade. E o que o diabo queria insinuar nos anjos era um ciúme para falar que Deus amava a humanidade mais do que a eles, porque Deus faz qualquer coisa pela humanidade e não faz pelos anjos. O diabo queria criar uma situação onde ele teria um argumento assim, tá vendo? Nós fomos expulsos do céu. Eu e a terça parte dos anjos que me seguiram. Mas Adão e Eva lá cometeram um erro e Deus deu um jeitinho. Então ele sabia que no fundo Deus teria um plano para resgatar Adão e Eva se Adão e Eva pecassem. Por isso que ele falou, é certo que vocês não morrerão. E de fato não morreram. Como eu disse, Adão e Eva tiveram a morte física que todos aqueles que morrerem antes da volta de Jesus passarão. Mas Adão e Eva não tiveram a morte eterna. Porque Cristo veio morrer no nosso lugar. E mais, porque Deus sabe, continuou a serpente, que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha o que a serpente falou. Deus sabe que, no dia que dele comerem,
comerem do fruto, o que vai acontecer? Os olhos de vocês se abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal, como Deus. Será que isso aconteceu? Aconteceu. Olha aqui, verso 7. Depois que Adão e Eva comeram do fruto, então os olhos de ambos se abriram. A serpente mentiu? Não. Ela falou, porque no dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. E se abriram. A serpente não mentiu. Ela falou a verdade. Como no exemplo que eu dei. Eu cantei com Luciano Pavarotti. Eu cantei com Pentatonix. Eu não menti. A pergunta é como você cantou. Os olhos dele se abriram. A pergunta é, iam se abrir como? Mas o diabo falou, seus olhos vão se abrir. E mais, o diabo falou, como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha que interessante o que Deus vai falar no capítulo 3, versículo 22. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. A serpente mentiu? Não. Como Deus, ele se tornou conhecedor do bem e do mal. Então, onde é que está a mentira da serpente? Viu a falácia? E você pode perguntar, peraí, Rodrigo, agora deu um nó na minha cabeça. Então Deus era conhecedor do bem e do mal? Sim, a Bíblia falou que agora o homem como Deus era conhecedor do bem e do mal. Em que sentido, se Adão não tinha pecado ainda? Veja bem, eu vou tentar, porque é impossível para qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser humano entender a mente de Deus. Pode ser o mais brilhante dos seres humanos, pode ser um Albert Einstein da vida, multiplicado por 1000. Ainda assim não vamos entender a mente de Deus. Pode ser o mais poderoso dos anjos. Ninguém consegue compreender a mente de Deus, exceto o próprio Deus. Exceto o próprio Deus. Mas eu vou tentar, de maneira bem assim, rudimentar, falar um pouquinho sobre a onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus não raciocina. Deus sabe. Deus não chega à conclusão de nada. Ele conhece o fim desde o princípio. Então o raciocínio de Deus não é nem linear, não é como o meu raciocínio, onde para chegar a uma conclusão, para escrever esses livros, eu fiz várias pesquisas, várias perguntas, aí eu cheguei à conclusão e botei por escrito. Deus não precisa disso, os livros de Deus já estão prontos na mente dele por toda a eternidade, porque Deus conhece tudo. E em conhecendo tudo, Deus conhece até aquilo que não aconteceu, mas poderia acontecer em potencial. Eu vou explicar. Sabe o Gasparov, que é aquele famoso jogador de xadrez? Ele tem uma mente tão fantástica, eu não lembro agora o número, mas parece que ele conseguia prever até 6 ou 7 jogadas diferentes antes do jogador adversário. Alguns jogadores de xadrez que disputam até campeonatos com o computador, porque o computador ele consegue fazer projeções matemáticas de várias jogadas à sua frente. E os gênios do xadrez são pessoas também que têm essa mente matemática, essa mente computadorizada, eu diria assim, gráfica, onde ele consegue prever. Como é que funciona isso? Eu sou péssimo nessa situação, mas imagine se eu estiver jogando xadrez com outro e eu fosse um Gasparov da vida, eu penso assim, bom, se ele jogar a peça assim, pode acontecer isso. Se ele jogar aquela lá, vai acontecer isso. Vou pegar lá, ele vai jogar lá. Ele, antes que o camarada jogue, ele consegue, só olhando para o tabuleiro, prever, não é prever no sentido profético da palavra, não. Prever no sentido de possibilidades matemáticas. O que acontecerá com o jogo se ele mover a torre agora, em vez de mover o peão? Você entendeu? Ó, se ele mover a torre assim, vai acontecer isso. Se ele mover o peão assim, vai acontecer isso. Ele consegue rapidamente ali ver. Por isso que jogo de xadrez demora. O cara fica olhando um tempão e o outro parado lá esperando, que ele tá fazendo cálculos mentais do que pode acontecer. Então, olha, se ele jogar o peão desse jeito, vai acontecer isso. Mas se ele vier com a torre para cá, eu pego aqui. Ele jogou o peão, não jogou a torre. Aquela jogada que eu previ não aconteceu. Mas aconteceu a outra. Então eu sei o que vai acontecer. Tá certo? Aquela outra era uma possibilidade, mas não aconteceu. Mas eu sei
o que teria ocorrido se ele tivesse feito aquela jogada ao invés dessa. Tudo bem até aí, entendeu? Ok. Agora pega essa realidade do xadrez e tenta projetar isso quase para uma possibilidade matemática que beira as bordas do infinito. Quando eu tomo uma decisão, Deus sabe, na sua onisciência, o que pode acontecer se eu tomar a decisão A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Deus sabe. Deus sabe tudo. Se a relação sexual que me produziu houvesse ocorrido 5 minutos antes ou 5 minutos depois, não seria eu que estaria aqui, seria outro espermatozoide que fecundaria o óvulo da minha mãe. Porque aquele espermatozoide que fecundou o óvulo para gerar você, aquele ato é único, só pode acontecer naquele segundo, porque quando o homem ejacula, a quantidade de milhões e milhões de espermatozoides que saem, para coincidir que o seu seja o que fecunda o óvulo, se fosse 2 segundos depois ou 2 segundos antes, a sua posição ali na corrida de espermatozoides seria outra. Você talvez, ao invés de estar aqui, estaria aqui em cima, a sua trajetória seria diferente. Ou seja, foi nanosegundo de precisão para você existir. Se a sua mãe não tivesse tido relação sexual com seu pai naquele dia, fosse no dia seguinte, aí que você não estaria aqui mesmo. Ou seja, Deus sabe o que aconteceria se cada um dos outros milhões de espermatozoides houvessem atingido o óvulo ao invés de você. Se ao invés de ser o meu espermatozoide, o espermatozoide que me formou, que fecundou o óvulo da minha mãe, se fosse o outro que estava do meu lado, que entrasse primeiro, não seria eu, seria outra pessoa. Teria outra história. Essa outra pessoa faria uma outra biografia. Lembra o filme Efeito Borboleta, que muda um, muda todo mundo? Se eu não existisse, muita coisa que passou a existir por minha causa não estaria aqui. Então mudaria muita coisa. Esse vídeo não estaria acontecendo, você não estaria me assistindo agora e interferindo na sua vida, efeito borboleta. Pois bem, se tudo isso fosse transformado num jogo de xadrez infinito, Deus sabe todas as possibilidades. Ele sabe o que aconteceria se eu tivesse nascido ou não nascido. Deus sabe todas as possibilidades. Sabe aquela ideia, para mim, muito viajação na maionese, mas que alguns físicos insistem em até ensinar na faculdade, que é sobre universos paralelos? Já ouviu falar disso, né? Que existem infinitas cópias de mim mesmo em universos paralelos, e essas cópias de mim mesmo são infinitas, e pode ser que uma cópia de mim mesma no universo paralelo morra e a outra cópia continue existindo. Pode ser que no universo paralelo eu seja um ateu, enquanto aqui eu sou um crente. Tem várias coisas que podem acontecer aí. Pois é, embora eu considere isso ficção científica mais do que ciência exata, uma coisa é fato. Deus sabe os milhões e bilhões e trilhões de possibilidades que haveria se eu estivesse aqui agora ou se eu não estivesse aqui. Ou se eu tivesse indo para uma direção ao invés de outra. Nesse sentido, por sua onipotência e onisciência, tá certo? Por sua onisciência, sua capacidade de conhecer tudo, Deus é, desde a eternidade, conhecedor do bem e do mal. Não porque Deus praticou o mal, mas porque Deus sabia na sua onisciência o que aconteceria se o mal se tornasse uma realidade. Porque Deus já sabia esse dia aqui desde as eras infindas da eternidade. Sendo assim, Deus era o único que conhecia o bem e o mal. Porque o bem existia. E o mal era uma possibilidade que Deus sabia o que ia acontecer se ele ocorresse ou não. O ser humano e todas as criaturas do universo só conheciam o bem. Mas o dia que comeram do fruto, agora, como Deus, eles conhecem o bem e o mal. Por quê? Porque agora eles sabem o que é o sofrimento, o que é a dor, o que é a morte, o que é a doença, o que é a solidão, o que é o cardo, o abrolho, o espinho, a dor do parto, o ardor do trabalho. Agora o ser humano sabe tudo isso. Deus sabia o que era um câncer, uma tuberculose, um luto,
um sofrimento, uma depressão, todas essas coisas que nos machucam, sabe? A lista é quase infinita, né? A violência. Deus sabia o que era tudo isso antes que isso existisse, porque Deus conhecia as possibilidades do jogo. Nós agora conhecemos porque nós tornamos aquilo real. Se eu fosse jogar xadrez com Gasparov, eu poderia dizer que no início do jogo apenas o Gasparov era conhecedor do que aconteceria se eu movesse a torre para lá. Eu não era conhecedor, porque eu não tenho a expertise dele, mas uma vez que eu movi a torre e ele pôde agora pegar a minha rainha, agora, como Gasparov, eu sou conhecedor do que é perder um jogo, porque ele sabia disso por previsão probabilística no início da jogada, antes que ela acontecesse. Eu agora sei porque eu fiz a jogada. Mas entenda bem, o fato de Deus conhecer não significa que Deus desejou. Nós não somos peças de marionete na mão de Deus ou peças de um xadrez que Deus vai movendo, fica aqui não. Nós temos vontade própria. Deus conhecia as possibilidades, mas quem tornou a possibilidade uma realidade fomos nós, seres humanos. Então, nesse aspecto, você vê que a serpente mentiu, falando só verdades para Eva. Deus teve que pagar um alto preço para que o erro de Eva, o erro de Adão, não se tornassem eternos. E qual foi esse alto preço? O pastor que fundou o programa The Voice of Prophecy lá nos Estados Unidos, o pastor H.M.S. Richards, ele viveu numa época em que era comum pais baterem em filhos. Um detalhe, o meu tema aqui não é educação de filhos, eu não estou sendo nem a favor de bater em criança, nem contra bater em criança, não é o meu tema aqui simplesmente. Só estou contando a ilustração. Ilustração serve para ilustrar, não para tematizar, muito menos para polemizar. Ficou claro? É uma ilustração. Se eu pegar a ilustração e torná-la tema, eu estou cometendo uma falácia. Então vamos lá. O pastor Richards tinha uma mãe muito enérgica e ela falou com ele quando criança assim: se eu pegar você jogando bola de novo aqui em casa e se quebrar alguma coisa, alguém vai apanhar muito aqui. Tá me entendendo, mocinho? Sim, mamãe. Mas como uma criança peralta, um dia a mãe estava fora, alguma coisa assim, e ele foi jogar bola na sala e acabou que a bola bateu num dos vasos mais caros que tinha na família lá, mais preciosos, que era relíquia de família, caiu no chão e quebrou. Quando a mãe chegou, o pastor Richards, que era uma criança, sabia que tinha que apanhar. E ele implorou: mamãe, por favor, mamãe, não me bata agora. Sim, tem que apanhar, porque eu falei, mamãe falou que se quebrasse alguma coisa aqui porque estava jogando bola, iria apanhar. Eu falei: mamãe, por favor, mamãe, não me bata. Por favor, mamãe, eu te imploro, não me bata. Ela virou para ele e falou assim: tá bom, mamãe vai te perdoar. Ai, que bom, você não vai apanhar. Que bom, mamãe, que bom, mas espera aí. Espera. Ela foi lá dentro, pegou a cinta. Você não vai apanhar. Mas colocou a cinta na mão dele. Mas a mãe falou que alguém tinha que apanhar se o vaso fosse quebrado, né? Bate na mamãe. Ele falou que bate na mamãe. Você falou que queria perdão, eu te perdoei. Mas eu falei que se o vaso fosse quebrado, alguém tinha que apanhar. Então o único jeito que tem é você me batendo. Alguns podem achar muito radical essa forma de educar o menino, mas isso ficou tão marcado na mente do pastor Richards que ele usou isso como ilustração em vários sermões que pronunciou durante toda a sua vida até a sua morte. E essa experiência dele da infância, de certa forma, ilustra o que Cristo fez por nós ao morrer na cruz do Calvário. Se você comer do fruto, você vai morrer. Morte eterna. Imploramos para não ter a morte eterna. Ele falou: tá bom, vou perdoar vocês, vocês não terão a morte eterna. Mas então, me crucifiquem. Eu terei que morrer no lugar de vocês. Esse é o sentido da redenção. Esta é a história da nossa salvação. Então, cuidado quando hoje você
ficar diante da serpente. Jesus falou que ele é mentiroso, o pai da mentira, homicida desde o princípio. E atenção, dá para mentir, falando só a verdade. Que Deus abençoe você e sua vida. Um grande abraço. E não esquece de clicar aqui no link para saber como adquirir os livros. Um grande abraço, Deus fique com você. Tchau, tchau.